Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Convergência de Redes. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Ok, a nossa aula de hoje ela trata da unidade 3, Arquitetura de Redes Convergentes, onde estamos estudando sobre o conceito de arquitetura de convergência de rede. No início da unidade estudamos uma introdução sobre a arquitetura. Vimos alguns componentes, equipamentos, arquiteturas tradicionais de telecomunicações, e na aula de hoje vamos ver a arquitetura de rede de próxima geração, a chamada NGN. Ok, gente, as redes de próxima geração, o NGN, Next Generation Network, representam uma nova estrutura de rede na qual os dados, a voz e as novas aplicações multimídia vão convergir para aplicações únicas. Então, a gente pode dizer que uma NGN ela é um pacote básico de rede que inclui aí serviços de telecomunicações, serviços tradicionais, serviços novos que são agregados, e esses serviços vão ser integralizados, proporcionando aí a facilidade de seu uso, uso de múltipla banda larga nas redes, transporte de informação ao longo da rede com qualidade de serviço, proporcionando aí funções de gerência que tramitam junto com a rede, controle, a independência do tráfego de dados e proporcionando ao usuário recursos integrados. E aí dessa forma o usuário ele não vai sofrer nenhuma restrição para os diversos acessos oferecidos à rede, onde todos os serviços oferecidos podem ser providos aos usuários com total mobilidade, segurança, garantia, alta disponibilidade dos serviços integrados. Então, o surgimento da NGN ela vai concretizar o objetivo do mercado hoje em dia, né, de disponibilizar uma plataforma de transporte comum que permita a utilização em larga escala dos recursos, das aplicações, de serviços, como serviços de telefonia IP, acesso a recursos móveis, streaming de vídeo, vídeo sob demanda, serviço de voz, dados, vídeo, serviços integrados. Ok, a rede de próxima geração, a NGN, é uma rede composta por elementos de backbone, né? A gente vai ver mais à frente, na sua arquitetura, o chamado rede núcleo, acesso às aplicações e serviços que formam aí uma plataforma convergente para prestação de voz, dados, texto, vídeo, serviços sobre uma rede de dados, empregando aí o protocolo IP para o estabelecimento das conexões. A gente pode dizer que a NGN ela é caracterizada por vários aspectos fundamentais, né? Então, dentre eles eu posso destacar transferência básica de pacotes. Então, tudo que vai trafegar numa rede de próxima geração vai trafegar sobre uma rede de pacotes, basicamente uma rede IP. Um outro aspecto fundamental é a separação dos controles de funções, de capacidade, sessão de chamadas, serviços, os aplicativos envolvidos. Um outro aspecto é o provisionamento de interfaces abertas, então um sistema que trabalha com recursos abertos, software livres, aplicações e camadas abertas para o usuário, onde a qualquer momento eu posso incluir novos serviços, novos recursos. Um outro aspecto importante é suporte a uma larga faixa de serviços, aplicativos, mecanismos baseados na construção de blocos, camadas, incluindo aí real-time, streamings, recursos multimídias. Outro aspecto importante é a capacidade de banda larga. Então, é uma rede que vai prover serviços em banda larga, até mesmo a questão da banda larga móvel, e tudo isso envolvendo a qualidade de serviço, transparência ponto a ponto na rede. Como eu citei, né, utilizando uma banda larga móvel, você vai ter uma mobilidade maior, geralmente uma mobilidade total no sistema e uso da rede. Serviços ilimitados a serem oferecidos aos usuários. Como você vai ter uma rede de banda larga,
ou de banda larga móvel, os serviços serão ilimitados, ou já são ilimitados, como algumas operadoras já proporcionam. Um outro aspecto fundamental de uma NGN é uma variabilidade de esquemas de identificação que podem se resolver problemas de endereçamento, principalmente endereçamento IP, com a proposta de roteamento IP na rede, né, rede de dados baseada em rede IP. Então você vai ter aí problemas sendo resolvidos de endereçamento, a limitação de endereçamento, principalmente endereçamento IPv4, e aí sendo resolvido através da identificação desses endereçamentos e principalmente do roteamento realizado na rede pelo serviço IP. Um outro aspecto importante da NGN vai ser a variabilidade de esquemas de meios de acesso, diversos dispositivos, né, então vários meios de acesso a um determinado serviço para o usuário serão disponibilizados, convergência de serviços oferecidos na rede tanto fixa como na rede móvel, e a grande abrangência, né, de todos os requisitos relacionados à regulamentação para os serviços importantes como serviços de emergência, segurança, privacidade, etc. Ok, a implementação dessa infraestrutura de rede convergente para o fornecimento de serviços de voz e dados de forma integrada, em contraste com as atuais plataformas independentes existentes. Então a NGN ela vai proporcionar uma funcionalidade ampla de dados integrados, principalmente das redes de plataformas independentes existentes. Então, a gente pode dizer que a funcionalidade da NGN ela vai prover uma infraestrutura, prover a criação de uma infraestrutura de protocolos, de recursos, de serviços, além de proporcionar a gerência de vários tipos de serviços que são ou não possíveis de existir dentro da rede. Os serviços poderão utilizar todo tipo de mídia, áudio, vídeo, áudio com vídeo, imagem, com todos os tipos de esquema de serviços de dados, voz, serviço unicast, multicast, broadcast, mensagens instantâneas, transferência de dados em tempo real, não real, proporcionando uma rede aí sensível a atraso de pacotes e principalmente tolerante a falhas, tolerante a erros. Então uma NGN ela representa um enorme potencial de redução de custos, justamente porque você vai integralizar com redes já existentes, plataformas independentes, reduzindo esse custo de operação e principalmente de manutenção de toda a rede de telecomunicações. A gente pode dizer que a NGN ela aplica sobre a customização dos serviços para os provedores, ou seja, essa redução de custo, tanto para os novos serviços como para os serviços oferecidos em redes legados, em arquiteturas tradicionais, mostrando assim que essa rede, a NGN, ela vai trazer uma característica importante, que é separar com independência os diversos tipos de dados que vão ser transmitidos por uma rede núcleo, independente também do tipo de arquitetura da rede. Então ela vai integralizar todos esses recursos, diminuindo o custo, operação de custo, operação de manutenção. Bem, a gente pode dizer que a NGN também suporta, uma das suas grandes vantagens, suportar equipamentos finais de rede dos usuários, como telefones analógicos, sistemas que trabalham com serviço de fax, sistemas celulares, terminais GPRS, por exemplo, telefones IPs, telefones sobre rede IP, equipamentos de televisão digital como set-top box, uso dos cable modems, uma série de equipamentos. Então, para que haja essa interconexão entre essas diversas integrações, a rede, neste caso, ela vai estar instalada com todos os recursos de redes independentes. Em um dos seus componentes principais, que a gente pode adiantar aqui, que vai proporcionar isso, seria a Media Gateway, que fará o tratamento do tipo de sinal que vai ser transmitido entre essas redes, convertendo aí para uma rede de dados sobre IP, uma rede IP. Ok, antes de estudarmos a arquitetura
da rede de próxima geração, é importante entendermos a arquitetura tradicional de uma operadora de telecom. Então a figura aqui apresenta um exemplo de conexão de redes, de diferentes redes provedoras de serviços, podemos dizer assim, antes da integração da tecnologia end-to-end. Então essa imagem que vocês estão vendo aí apresenta uma arquitetura das redes tradicionais, onde os serviços eram providos de forma independente. Então isso, com o advento aí da rede de próxima geração, isso vai mudar. Então esse depois vai prover essa integração de todos esses serviços. Então nós temos aqui uma PLMN, que é uma Public Land Mobile Network. Nesse tipo de serviço, você tem um conjunto de redes independentes, ou seja, nessa rede você tem uma área total de cobertura de uma determinada operadora, provendo o serviço móvel. Então, cada operadora possui uma rede móvel. Então, dessa forma, pode se estender a um termo de rede móvel, referindo-se a uma rede celular, por exemplo, de uma determinada operadora. Então, aqui nós temos redes de acesso móvel independentes, ou seja, provendo serviços de acordo com a sua operadora. Depois nós temos a PSTN, que seria o sistema de telefonia fixa comutado. Como a gente estudou em arquiteturas tradicionais, ele é um serviço público convencional de comunicação de voz, que interliga empresas, residências, tanto no âmbito nacional como internacional. Ele também interliga um sistema móvel, interliga ao serviço de sistema móvel também, e pode ser considerado um sistema convencional de telefonia fixa comutado para os serviços de comunicação de voz. Um outro serviço independente que nós temos aqui no exemplo seria uma rede WiMAX, uma tecnologia de acesso sem fio, wireless, de banda larga móvel, que oferece acesso a grandes distâncias, em torno de quilômetros, 6 a 9 quilômetros, também proporcionando aí, um serviço independente para o usuário. E, por fim, as redes de dados e controle, que proporcionam acesso de recursos dentro da rede para você acessar dados, realizar recursos de controle dentro da rede. No geral, é uma rede que possui diferentes serviços independentes, sendo ofertado ao usuário, ou seja, é o cenário de uma rede antes da integração da tecnologia NGN, tecnologia de próxima geração. Ok, aí o que a gente pode entender? Nós temos as redes de voz tradicionais, as redes de circuitos comutados. Nessas redes você tem uma rede estabelecida com comprovada confiabilidade, porque você tem um circuito que é pré-definido. Você tem qualidade de serviço, você tem ampla gama de serviços. É uma rede com inteligência centralizada, utilizando interface, serviços e protocolos proprietários. No entanto, é uma rede que proporciona um alto custo de banda, de manutenção, customização, porque possui, por exemplo, alguns períodos ociosos durante uma chamada, então isso agrega custo para uma operadora. Ok, depois nós temos, dentro dessa questão das redes independentes, a rede de dados, fazendo a comutação por pacote. Nesse tipo de rede, você tem uma rede onde os equipamentos são inteligentes, você tem um baixo custo de banda, a flexibilidade do uso dessa banda, podendo ser maior, mediana ou inferior, interfaces com protocolos abertos, sistemas abertos, middlewares que proporcionam incluir novos recursos a qualquer momento na rede, qualidade de serviço inferior às redes comutadas. Então, hoje, as redes de dados tradicionais, elas possuem uma qualidade de serviço inferior às redes comutadas, e alta escalabilidade da rede, alta expansão da rede. Ok, fazendo ainda uma comparação, às arquiteturas tradicionais, como as arquiteturas de rede TDM, com as arquiteturas de telefonia IP, a gente pode dizer que uma central telefônica TDM, como a gente está vendo aqui na imagem,
ela proporciona aí o contato com uma operadora de serviço de telefonia fixa comutada. Então, é um serviço de telefonia, é um serviço que geralmente o usuário solicita um número através de uma operadora, um serviço fixo, onde esse usuário vai receber um conjunto de interligações cabeadas, né, que servem de link, geralmente acesso digital E1, entre, por exemplo, uma empresa ou a residência, a infraestrutura da operadora. Com esses links de canais E1, geralmente a organização, a empresa, ela vai ter uma gama de canais, por exemplo, 30 canais de voz bidirecionais, através dos quais serão transmitidos os dados e voz, né, das ligações, dentro dos recursos de saída e entrada da rede. A gente pode citar que esse tipo de arquitetura tem algumas qualidades, como a ótima qualidade de voz, serviços de identificação de chamada, por exemplo, mas também tem algumas desvantagens, principalmente a questão do custo, minutagem, manutenção. É uma rede pouco flexível, né, porque é uma rede já amarrada na sua infraestrutura, não proporcionando uma maior flexibilidade das operações. Já no outro lado, aqui da imagem, nós temos a arquitetura de telefonia IP, que já é uma tecnologia próxima da evolução das redes de próxima geração. Então, é uma tecnologia que permite a transmissão de voz sobre o protocolo IP, Voice over Internet Protocol, geralmente transformando sinais de áudio analógico em dados digitais que podem ser transferidos pela internet, então através das suas camadas de serviços e aplicações, o backbone de pacote e redes de acesso. Então, a voz sobre IP captura essa voz, transforma em pacotes de dados, que podem ser enviados de um equipamento de acesso a outro, de um computador a um telefone convencional, ou um telefone IP, proporcionando aí grandes qualidades, como por exemplo, se a gente for comparar com a central telefônica TDM, você já vai ter uma maior flexibilidade das operações. Central telefônica TDM, ela tem pouca flexibilidade. Serviços de identificação de chamada, redução de custos, custos reduzidos comparado à tecnologia de central telefônica TDM. E aí a gente pode dizer que uma das desvantagens seria a qualidade que vai ser proporcionada de acordo com a rede. Então essa qualidade vai depender da rede, vai depender do backbone de pacote, da conexão, e nem sempre proporcionando uma boa qualidade, impactando aí, por exemplo, na qualidade de serviço. Ok, então por que migrar para a rede de dados? Cada vez mais serviços em tempo real começam a ser desenvolvidos. Então, nas redes de dados, nós temos uma evolução constante desses serviços, que são desenvolvidos constantemente. O mercado desregulamentado fomentou aí a competição entre as empresas de telecomunicações, que levou aí uma baixa nos preços. Então, existe uma demanda de custo mais baixo, uma demanda otimizada, e diferenciação pelos serviços ofertados. Então, as operadoras elas estão brigando para melhorar a diferenciação desses serviços ofertados com um baixo custo. Então, as redes de dados elas proporcionam isso. A manutenção de duas redes separadas, voz comutada, dados, pacotes, torna-se caro e não competitiva. Então, isso aí é uma forma de se migrar para a rede de dados. E aí nós temos uma comparação das redes tradicionais e redes de próxima geração. Redes tradicionais, como a gente viu, a voz trafegando sobre o circuito TDM, as centrais telefônicas TDM, são circuitos que têm alguns problemas, como, por exemplo, a questão da flexibilidade. As redes de próxima geração, os tráfegos vão trafegar sobre pacotes. Uma outra diferenciação acho que as redes tradicionais elas vão ser diferentes nas suas plataformas para diferentes serviços. Já numa rede de próxima geração,
eu vou trabalhar um backbone IP, onde vou ter um único recurso, né, uma única aplicação para todos os tráfegos, voz, dados e vídeo. Ou seja, tudo vai convergir para trabalhar o tráfego via pacote. Em redes tradicionais, você vai ter dificuldade para integrar novos serviços a uma rede existente, né, pela questão da flexibilidade que não existe numa rede tradicional. Já numa rede de próxima geração, o acesso único, né, e o uso de equipamentos únicos ao cliente vai proporcionar a integrabilidade, né, a integração de todos os serviços existentes. Uma outra comparação, que as redes tradicionais você tem um gasto com múltiplos acessos, equipamentos, que vão tratar, por exemplo, voz e dados. Já numa rede de próxima geração, os novos serviços são adicionados à camada de aplicação, tornando aí os serviços com custo mais baixo, mais fáceis de serem aplicados, com uma rápida execução. Então isso vai proporcionar uma melhora na integração dos serviços e a disponibilidade desses serviços para o usuário final. Ok, aí dessa forma nós temos nessa imagem uma visão geral da rede de próxima geração. Você vai ver uma rede totalmente reformulada, com novos componentes, novos equipamentos, novas camadas, gerando uma nova arquitetura. Então a gente pode destacar que existem componentes como o Gatekeeper, que é um elemento pertencente à arquitetura H323, e é um elemento que tem como função geralmente o registro e controle de admissão das chamadas, conversação, o endereço telefônico, o endereço IP, tarifação, verificação do status. Então tudo isso fica a critério desse elemento específico. Nós temos um outro elemento importante que vai fazer parte de uma rede de próxima geração, que são os softphones, que são softwares que rodam em um computador, podem rodar num tablet, pode rodar num celular, smartphone, e podem ser utilizados para fazer ligações telefônicas via internet, utilizando aí um provedor de VoIP, onde você vai ter um custo relativamente baixo. Um outro elemento que a gente tem, bastante comum numa rede de próxima geração, são os soft switch, um dispositivo central em uma rede de telecomunicações de próxima geração que conecta chamadas telefônicas de uma linha telefônica a outra através de uma rede de telecomunicações ou de uma internet pública, uma rede de pacote de dados, inteiramente por meio de software. Então você vai rodar esse software em um sistema computacional de recurso de uma rede geral. Bem, um outro elemento que a gente vai ver muito comum numa rede de próxima geração são as redes tradicionais, como por exemplo o sistema de telefonia fixa comutado, o PSTN, um sistema público convencional, como já estudamos, de comunicação de voz, que interliga as empresas, residências, em âmbito tanto nacional e internacional. Nós temos também um elemento muito tradicional numa rede de próxima geração, que são as redes de pacote. Então, os serviços vão ser realizados dentro de rede de dados por comutação de pacote. Então, tudo que vai trafegar dentro da rede vai ser pacote, onde vai carregar os serviços integralizados de voz, vídeo e dados. Bem, um outro elemento importante que a gente vai ver dentro de uma rede de próxima geração é o Media Gateway. O Media Gateway, geralmente ele é um elemento que faz a interconexão entre a rede de dados e a rede telefônica convencional. Com esse elemento, geralmente, é possível a conversação da mídia de voz da rede telefônica para a rede de dados, e vice-versa. Então, é um equipamento de fundamental importância, justamente por essa conversão de dados em rede de telefonia convencional. Dentro desse contexto, nós temos também o telefone IP, como a gente está vendo aqui. O telefone IP ele é um equipamento especial de conexão de 2 ou mais usuários por meio do protocolo IP, disponível no uso da rede mundial de computadores.
né? E a finalidade é transmitir dados de voz, recursos de fax e outras formas de comunicação utilizadas nesse serviço. Ok, gente. E aí dentro do requisito de rede de próxima geração, nós temos vários pontos a destacar. Um deles é a qualidade de serviço, que é o S. Então, a rede, você vai ter uma mudança da filosofia de trabalho, né? Então, mudança da filosofia da rede de dados de melhor esforço, que são as redes anteriores, para alta qualidade e uso de recursos em tempo real, né, nas redes de próxima geração. Então, um dos focos, um dos requisitos é proporcionar qualidade de serviço, né, utilizada pela alta qualidade da largura de banda, uso de recursos em tempo real. Um outro requisito que uma rede de próxima geração proporciona é a confiabilidade. Então, garantir sistemas tolerantes a falhas, ou seja, os requisitos mínimos, né, de redundância aceitáveis para o serviço proposto, mesmo durante da falha daquele elemento. Então, o sistema ele vai proporcionar recursos redundantes, né, modelos de falha, proporcionando aí que o serviço tenha uma alta disponibilidade e nunca pare. Um outro requisito é que uma rede de próxima geração ela vai ter como característica a sua chamada escalabilidade, né, que é o poder de expansão da rede, capacidade para crescer da menor para a maior rede possível. Então, sem perder desempenho, sem perder qualidade e recursos de eficiência. Então, uma rede de próxima geração ela deve ser preparada para proporcionar a alta escalabilidade dos serviços e aplicações de serviços e recursos integrados. Outro requisito é o uso eficiente dos recursos. Então, economizar investimentos em infraestrutura. Então, geralmente, utiliza-se de infraestruturas já existentes, procurando melhorar esses recursos, né, do uso eficiente dos recursos. Um outro requisito é a operação simplificada da rede, reduzir custos operacionais, manutenção, customização, simplificando os recursos da rede. Ok, dentro desse conceito de rede de próxima geração, nós temos o conceito de módulos camadas. Então, nessa imagem nós vemos aí a distinção entre essas camadas. Então nós temos desde camadas específicas, básicas, físicas, até camadas voltadas a serviços adicionais do usuário. Então nós temos o backbone, que ele é composto geralmente da camada de controle e a camada de núcleo. Nesse backbone nós temos aí uma camada composta dos elementos que a gente chama de soft switch, como a gente já viu o conceito, né, que é um software específico para conversão de dados, né, a gente vai ver mais à frente, mas ele basicamente faz isso. E a Media Gateway, né, que são os elementos principais dessa camada, chamado backbone. Eles são os elementos responsáveis pelo controle das chamadas, protocolos, sinalização, pelos serviços de telefonia básica, comutação, minutação, bilhetagem, o empacotamento e desempacotamento dos pacotes dentro da mídia, por exemplo, de voz. Uma outra camada bastante presente numa rede de próxima geração é a camada de acesso, ou rede de acesso. Então ela é composta de alguns elementos, como o CPE, que é um equipamento de permissão de custo, né, de melhorar o custo da rede. Ele vai ter aí o Access Media Gateway, né, que é a mídia de controle da rede. Ele vai ter o IAD, que é os dispositivos de serviços integrados, né, que são os elementos responsáveis pelo acesso do usuário, pelo acesso do cliente na chamada última milha. E por fim nós temos as aplicações, né, que é a camada de serviços que chegam ao usuário. Elas são compostas por elementos necessários à prestação de serviços adicionais, como, por exemplo, o uso da caixa postal, serviço de rede inteligente,
aplicações, serviços de segurança, banco de dados e tudo mais. Ok, falando sobre a arquitetura de rede de próxima geração, a gente pode dizer que o funcionamento dessa arquitetura ela é baseada num modelo de arquitetura, né, de rede de próxima geração, e ela trabalha com os seguintes modos e protocolos concentrados. Então, existe uma consideração uso geral, referente aos modelos, modelamentos técnicos, para ajudar a identificar necessidade adicional de novos recursos, novas aplicações, que suportam uma rede de próxima geração. E aí ela vai compreender o estabelecimento de serviços juntos com o domínio do operador ou da operadora, ou em ambos os domínios dos operadores. Também vai fazer a determinação de como está o serviço ponto a ponto, o controle de chamada de serviço móvel, se está sendo suportado entre as diferentes redes. E por fim, a arquitetura ela vai proporcionar uma definição da funcionalidade dos mecanismos, de upgrade de softwares, atualização dos equipamentos para os terminais de rede de próxima geração, recursos de tolerância à falha, como a redundância de recursos, aplicativos, dispositivos físicos, proporcionando aí a evolução da redução do custo, por uso de terminais do usuário, a negociação e gerência das versões dentro das redes de próxima geração. Ok, na arquitetura de próxima geração, nós temos como a gente viu, a diferenciação entre camadas da arquitetura. Então essa figura que vocês estão vendo, ela apresenta aí um panorama básico das camadas da arquitetura de rede de próxima geração. Então, geralmente, elas são voltadas aí, a gente pode dizer que essas camadas, elas são voltadas, destacadas para o usuário final, das aplicações e serviços, a rede núcleo ou a rede backbone, então, voltadas, destacadas para o usuário, voltadas para uma rede backbone ou rede núcleo, uma rede core, os gerentes de tráfego, que são os software switch e os sistemas de media gateway, além dos diversos serviços que vão ser proporcionados ao usuário, interligados com outras redes, outros recursos, outras aplicações. Ok, dentro da rede de próxima geração nós temos os elementos principais, específicos em cada camada. Então a camada core e controle, a camada núcleo e a camada de controle, ela é representada por alguns elementos importantes, como o soft switch e a media gateway. O soft switch ele é um componente com funcionalidade de controle da rede de próxima geração, porque ele provê o controle das chamadas, encaminhamento das conexões de serviços baseado em tempo real, bem como a medição de sinalização entre as redes de voz e dados. A gente pode dizer que é o elemento principal, e se posiciona na parte do núcleo da rede de próxima geração. Então, geralmente, ele utiliza softwares que vão integralizar recursos de controle da rede de próxima geração, provendo aí um controle de chamadas, encaminhamento, conexões, serviços baseados em tempo real, integralizando os recursos da rede de próxima geração. O outro elemento é a Media Gateway, que é um componente com funcionalidade de conversão do fluxo das chamadas de voz tradicionais, de um sistema de telefonia fixa comutada, para um sistema de voz sobre IP, por exemplo. Então, geralmente, ela localiza-se entre as redes PSTN, as redes de telefonia fixa comutada, e uma rede de dados de próxima geração. É controlado pelo soft switch, por isso eles estão próximos, que é um equipamento de maior hierarquia, como a gente já viu, considerado um dos elementos principais. Comunica-se com o soft switch via protocolos específicos de controle, como, por exemplo, MCGP ou Megago H248. Uma outra camada que compõe elementos de uma rede NGN é a camada de acesso. Então, na camada de acesso vamos ter elementos como Access Media Gateway, que é um equipamento
de mídia de gateway de acesso à rede IP, que promove a conversão de acessos a larguras de bandas específicas, a pacotes IPs, geralmente suporta os serviços de VoIP, também sinalização com outras redes e SDN, permitindo aí altas capacidades que vão variar do uso de portas, né, de 32 até 1.200 portas. Como se viu lá na camada anterior, a camada núcleo de controle, né, como o uso da Media Gateway, o Access Media Gateway ele é um controlador, então ele vai ser controlado pelo soft switch através de um protocolo H248 ou MGCP. Utiliza também nessa camada de acesso o elemento IAD, que é o dispositivo de acesso integrado. Geralmente ele é um equipamento integrado de acesso, né, ports e Ethernet, né, protocolo específico, que provê conversão de acesso, né, em pacotes de uma rede POST em pacotes IPs. Então ele é um equipamento de integralização entre redes distintas. E também possui um elemento chamado IP-DSLAN. O DSLAN geralmente é um equipamento que permite o uso de pares telefônicos para o tráfego de dados, tanto de uma LAN como conexão com uma rede de longa distância, como a internet, em vários quilômetros. Então, ele é baseado em IP, que provê interfaces com redes ADSL e VDSL, por exemplo. Ok, gente, por fim nós temos a camada de serviço, onde vamos ter elementos específicos como caixa postal unificada, redes inteligentes. Então a caixa postal unificada é uma integração de diferentes fluxos de comunicação, e-mail, mensagens, fax, voz, vídeo, né, em uma única mensagem unificada, por isso se chama de caixa postal unificada, acessível a partir de uma variabilidade de serviços de dispositivos diferentes. E a rede inteligente, ela vai fazer parte da camada de serviço, pois ela é um conjunto de facilidades externas adicionais a uma rede de telefonia pública existente, uma rede de telefonia fixa comutada. Então a rede inteligente ela vai permitir que novas funções, novos serviços sejam introduzidas, sem a necessidade da modificação de um aplicativo, de um software, nos sistemas de computação já existentes da rede. E aí vai ser utilizada para várias aplicações, como número universal, redirecionamento de chamadas, de mensagens, distribuição do percentual de mensagens, entre outros recursos que podem ser distribuídos dentro da rede. Ok, gente, então essa foi mais uma aula, onde estudamos a unidade 3, a arquitetura de convergência de redes. Nessa aula, especificamente, estudamos alguns componentes e elementos que englobam a camada de uma rede de próxima geração, ou seja, a arquitetura de rede de próxima geração. Então, agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até uma próxima aula.